Unreal Engine 5 trouxe efeitos de luz surpreendentes por conta da tecnologia Lumen, itens incrivelmente realistas com milhões de polígonos por conta do Nanite e uma série de recursos que os desenvolvedores já estão utilizando para criar jogos que vão marcar uma nova geração. E aí, aqui é o Neri, jornalista de games e programador de jogos nas horas vagas, e hoje você confere os títulos mais incríveis que estão em desenvolvimento em Unreal Engine 5, aqui no Daily Dev. Isso porque, sem dúvida, os jogos serão ainda mais imersivos daqui pra frente e com uma grande ajuda desse novo motor gráfico. E claro, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, algum jogo dessa lista já pode ter saído, então você pode anotar e de repente jogar. E claro, o melhor mesmo é você se inscrever nesse canal para acompanhar as novidades como essa daqui, nesse canal maravilhoso repleto de informações. E falando em informações, esse vídeo tá bem recheado, eu fiz uma lista aí levando em consideração o hype que já tem naturalmente para esses jogos e os jogos que eu tô mais ansioso para jogar. Do menos hypado por mim ao mais hypado por todos. Dreamhouse The Game. Unreal Engine 5 está se destacando muito em arquitetura e também em videogame. Esse jogo consegue unir os dois. Dreamhouse The Game permite que você construa a sua casa dos sonhos e até mesmo em multiplayer. O jogo tem gráficos fotorrealistas e permite que você crie casas nos formatos mais variados. Dá para você ter até dispositivos inteligentes na sua casa. Você pode planejar a tubulação de água e até pensar na parte elétrica dela. Praticamente o jogo dos irmãos à obra. Dragon Quest XII The Flames of Fate. Infelizmente, o novo Dragon Quest só teve esse trailer misterioso de confirmação, mas levando em consideração o título anterior, o principal ponto que o game vai se beneficiar do novo motor gráfico é o fato de ser em mundo aberto. Com certeza a gente vai ter mais detalhes nas construções e em todos os cenários. Ark 2. A primeira vez que eu vi algo sobre Ark 2, eu confesso que eu fiquei realmente surpreso. E o principal motivo foi ver ninguém mais, ninguém menos que Vin Diesel, o carequinha dos Velozes e Furiosos, numa franquia de games. E é claro, também eu achei engraçado porque Vin Diesel tá saradão no jogo, e na vida real a gente sabe que ele tá barrigudinho. Ninguém é de ferro. Enfim. O primeiro Ark é um jogo com foco no multiplayer e na exploração. Você tem vários tipos de animais e um mistério envolvendo itens modernos e antigos. Essa premissa, inclusive, com a combinação da Unreal Engine 5, me faz lembrar muito de Horizon Zero Dawn. E até pensando nisso, seria da hora se eles trouxessem algum tipo de campanha principal linear, mas também, assim, eu acho bem difícil isso acontecer, porque vai ficar muito longe do que o game propôs no primeiro jogo. De qualquer forma, seria legal, até porque o trailer, ele mostra que além de se preocupar com novas criaturas e dinossauros, há ainda uma treta forte com outras tribos. E pelo final do trailer também dá pra ver que o game também não se leva 100% a sério, o foco é a diversão mesmo. Um ponto curioso sobre a participação do Vin Diesel, ele aparece nesse jogo pela participação que ele tem no game em si, pelo primeiro game. Ele está envolvido com o desenvolvimento do segundo jogo porque ele foi viciado no primeiro. Reza a lenda que ele tem mais de 1000 horas do game. Só para reforçar, o primeiro Ark não é surpreendente em gráficos, ele é um jogo assim que foca mais em ser divertido e ele é denso também no gameplay, então o segundo jogo pode manter essas características bacanas e ter um salto gigante no aspecto gráfico, aproveitando a Unreal Engine para fazer um mapa gigante cheio de detalhes. O game será exclusivo de Xbox Series S e X, ao menos no começo, depois a gente sabe que deve chegar para PC e mais tarde para outros consoles, provavelmente. Quantum Error. Se existisse uma categoria de premiação, jogo mais Death Stranding do ano, Quantum Error venceria. E não pela estética, a estética dele é muito mais Mass Effect do que o jogo do Kojima. Só que você assiste o trailer e fica tentando juntar as peças e nada se encaixa. Um cara numa nave espacial com um machado na mão, daqui a pouco aparece um careca e aí, enfim, Quantum Error tá ganhando uma divulgação incrível nos canais oficiais do PlayStation, então o hype tá crescendo. O jogo é descrito pelos desenvolvedores como um jogo de tiro em primeira pessoa e terceira pessoa de terror. Enquanto o jogador controla o capitão Jacob Thomas e seu trabalho é resolver um probleminha que aconteceu num centro de pesquisa a 48 quilômetros do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma entidade desconhecida ataca as instalações do centro de pesquisa e aí você pega o seu machado e tomara dê umas cacetadas nos inimigos, né?
E você é um bombeiro e não tá sozinho, tem o seu parceiro Shane Costa ao seu lado. E vocês vão ter que salvar o máximo de pessoas possíveis do lugar, só que a gente sabe que vai dar ruim. E assim, o jogo parece uma mistureba hard, tá? Com armas que lembram o primeiro Half-Life e até Doom. Com um sistema de partículas Niagara da Unreal, visualmente o jogo tem tudo pra ser incrível, tá? Só daí tem que ver se esses ingredientes vão combinar e vão dar certo. Mas definitivamente o jogo parece ser fora do sério em qualidade. O novo Layers of Fear. Layers of Fear é uma sequência de jogos de terror e assim, o segundo, ele tem uns manequins bizarros que me fez ter uma vertigem, cara. Eu mal consegui jogar o jogo, mal consegui terminar ele. É bizarro. E agora um novo projeto de Layers of Fear está sendo feito em Unreal Engine 5. Os dois primeiros, eles são muito bons, especificamente em trabalhar com o mesmo cenário que muda a todo instante. Eles checam o que está na tela do jogador em alguns momentos e aproveitam para carregar outro cenário quando o jogador está de costas ou quando ele muda o ângulo. É incrível essa mecânica. E a Unreal fornece ferramentas excelentes para você brincar com isso. E eu imagino que é assim que o pessoal do jogo brasileiro Fobia criou dois mundos no mesmo espaço. Em Fobia, quando você puxa a câmera, você enxerga o outro mundo. O que eu imagino que eles fazem aqui é trabalhar com a ferramenta de Level Visibility dentro da Unreal, que é perfeita para esse tipo de situação. Você cria o cenário e só marca a visibilidade deles via código. Já o trailer mais recente que eu tenho agora, do Layers of Fear, ele é bem pequenininho, mas a promessa é de que o seu medo retornará. E embaixo tem ali, ó, 2022. Então é isso. 2022 a gente vai se cagar de medo de novo. Redfall. Redfall da Bethesda é um jogo que eu já curti de cara por ele ser dubladão. Direto de Redfall, Massachusetts. Atrás de mim, vemos sinais bem claros de uma seita. Habitantes locais fazem Eu curto a dublagem brasileira e jogar games dublados permite que você preste mais atenção em detalhes da história e do game que você não estaria prestando se você estivesse lendo a legenda. E você lê a legenda sempre que ela aparece, assim. O movimento chama a atenção dos seus olhos, não tem muito o que fazer. O jogo traz aquela visão que já é clássica de 4 personagens, cada um com uma especialidade. E o game tem foco em tiro, porrada, bomba e vampiros. O game tem um ar descontraído, assim, bem descontraído, que eu também curti pelo trailer, e uma estética que é bem diferentona. E entre os poderes de cada um tem um atirador, uma mina que consegue criar uma espécie de elevador, e outro tem um raio congelante, e o outro cara tem uma arma que lança estacas de madeira para matar vampiros, é claro. Os últimos 2 jogos envolvendo Bethesda que eu joguei foram incríveis no aspecto exploração. Deathloop e Ghostwire Tokyo são 2 jogos muito bonitos e com gameplay viciante. A história foi o que eu menos gostei nesses 2. Na pior das hipóteses, então, eu acredito que Redfall ele possa trazer um gameplay muito divertido. Echoes of the End. Echoes of the End é o primeiro jogo de uma trilogia bolada pelo estúdio Miracle Games, e o jogo tem todo o jeito de um game de peso, com uma história original intrigante, animações com motion capture, e as imagens são surpreendentes. E eu começo que é aqui que a lista começa a dar aquela virada e ficar realmente interessante. Esses jogos que eu vou citar agora são desse nível pra cima, então se você tá curtindo até aqui, já deixa o like e bora falar de Echoes of the End, porque o negócio tá ficando sério. Como a gente tá falando de um estúdio que não tem expressão, como os gigantes de sempre, o pessoal da Miracle Games está criando uma linha de diálogo bastante aberta e mostrando bastante como tá o desenvolvimento do jogo, que ainda precisa de muitos ajustes, nitidamente. Mas o que eu achei bacana é que um dos envolvidos no projeto falou em como eles trabalharam para tudo ser em tempo real, para que a narrativa possa fluir de uma forma natural, sem interrupções. Então o jogador vai poder fazer escolhas que vão influenciar em como a história será contada. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Esse lance de influenciar, dificilmente a gente vê grandes mudanças, mesmo em jogos de escolha. De qualquer forma, é legal você ter essa liberdade, mesmo que seja falsa, de você poder escolher os diálogos que foram sim gravados e capturados só pensando em você. Agora, a forma como o jogo se apresenta lembra bastante a Plague Tale, as conversas entre Amicia e Hugo, que vão avançando pela história e aprofundando a relação, assim também como Joel e Ellie. Então é o tipo de narrativa que tende a funcionar muito bem. E sobre o uso de Unreal Engine 5, um trecho que fica perceptível o uso da ferramenta é quando eles estão passando por uma caverna e tem essas luzes no chão e entre os caminhos. Até Unreal Engine 4, Emissive Color, que é esse tipo de luz, esse material luminescente, não funcionava como um rastro, como um foco de luz em si. Já no Unreal Engine 5 é como se
tudo isso fosse luz de verdade, o que traz mais realismo. Se fosse feito em Unreal 4, eles precisariam posicionar luzes em cada trecho e fazer manualmente. Com Unreal 5, isso já é feito automaticamente, então é mais fácil e fica mais realista. Mas sendo bem sincero pra vocês, a ideia do jogo é realmente da hora. O estúdio parece ser apaixonado pelo projeto. Eu acho que eles estão sabendo aproveitar alguns dos recursos que estúdios AAA também estão utilizando, só que o game ainda tem cara de indie. Eu só tô falando que desse game a gente não vai ter algo como Days Gone, Horizon Zero Dawn, Uncharted e por aí vai. Mas acho que eles conseguem caprichar o suficiente para que isso abra uma porta para um segundo jogo, e isso já vai ser surpreendente. Eles estão trazendo uma vibe bem parecida do desenvolvimento do primeiro Hellblade, mas eu acredito que não vão trazer a mesma qualidade da Ninja Theory mesmo para o primeiro jogo. De qualquer forma, tem chances grandes de ser um baita game, então vale a pena a gente ficar de olho. Assim como o próximo jogo que sem dúvida eu vou querer jogar. Stalker 2, Hearth of Chernobyl, enfim. Agora, com todo respeito aos jogos que vieram antes, tá na hora de subir o nível aqui. Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Stalker teve a gameplay mais surpreendente dos últimos tempos em gráficos. O realismo da modelagem, iluminação dos cenários, reflexos. De cara eu não tenho como dizer se o gameplay vai agradar, mas os gráficos, meu amigo, na boa, é até difícil comentar outra coisa, porque eu fico muito preso no gráfico desse game. Um ponto simples e que mostra o cuidado que esses caras tiveram durante o desenvolvimento da parte artística é o cabelo desse cara no final do trailer. Cabelo é um pé no saco de você fazer ficar bonito e realista em jogos, porque se você fizer um cabelo bonitão e muito próximo do real, a tendência é que as simulações sejam muitas e comece a pesar o jogo. Pesa muito em processamento, então a maioria dos estúdios acabam colocando uns cabelos que são meia boca, ou trabalha ali em blocos, não subdivide tanto o cabelo, né? Fica algo mais low poly, mais próximo do low poly, vamos dizer assim. No fim, o cabelo que vai pro jogo, ele acaba sendo ou feio ou aquele custo-benefício que a gente já tá acostumado. Cabelo é algo que realmente pode pesar muito no jogo. Pra ser sincero, eu não sei das condições de capturas desses trechos mostrados nas gameplays. É bom que a gente seja preparado para um downgrade em algum nível, ou jogar isso assim, dessa forma, só em um PC realmente épico. Se eles conseguirem colocar essa qualidade nos consoles, aí sai da frente que esse é o jogo do ano. Claro, tem que ver a jogabilidade, história e tudo mais, mas pelo feito de otimizar tão bem o game, aí já vai merecer o destaque. E só um parênteses aqui, o estúdio desenvolvedor desse game é a GSC Game World, que é sediada originalmente na Ucrânia, que a gente sabe o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. E o desenvolvimento do game deu uma parada para manter a segurança dos desenvolvedores, e a última vez que vimos atualizações sobre isso, o estúdio falava sobre se mudar para a República Tcheca. Desde então, mais detalhes sobre isso não foram compartilhados e a gente segue na expectativa de atualizações. No perfil do Twitter, eles vivem compartilhando bastante coisa e imagens conceituais realmente incríveis. Vale a pena dar uma olhada no Twitter deles e ficar de olho para também se atualizar. Io é um jogo de terror de umas pessoas possuídas por umas lombrigas que fazem barulho de porco. A história do jogo, pelo que a gente tem até agora, é a seguinte: você tá andando de carro de boas à noite e aí acaba sofrendo um acidente. E aí essas pessoas bizarras te levam pra algum lugar e você tem que sobreviver. E é incrível essa ideia de pessoas possuídas por outros bichos. Porque boa parte da origem da história dos zumbis, ela é espiritual e religiosa. E isso já deu uma cansada. Então ter algum tipo de origem biológica, pra mim, é sensacional. Ainda que esses bichos possam ter vindo de algum culto ou sei lá. De qualquer forma, muito bom o trabalho dos caras e até merece um vídeo só falando sobre isso aqui no canal. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong é um jogo RPG de ação feito pelo estúdio Game Science. Ele é baseado em um romance clássico chinês do século XVI, Journey to the West, Viagem ao Oeste ou Jornada ao Oeste. A história original do romance é um registro de um monge que saiu da China e foi até a Índia, buscando estudar o budismo no ano 629. Os relatos desse cara no livro, no romance, são cheios de folclore e descrições bastante místicas.
e muitas travessias feitas por ele na época eram proibidas. Então esse jogo é totalmente um folclore chinês. E esse jogo ganhou destaque principalmente com os trailers, e ele está sendo desenvolvido para PS5, Xbox Series X e PC. Provavelmente para Series S também, mas eu ainda não vi confirmação disso. E aqui, diferente de outros jogos que eu mostrei, esse game eu coloco a minha mão no fogo tranquilamente por ele. Todos os outros citados aqui eu acredito que podem flopar, podem ter downgrade ou algo do tipo, mas esse daqui, cara, eu acho muito difícil. E eu digo isso depois de dar uma boa pesquisada sobre o estúdio e analisar a gameplay. A gameplay que os caras compartilharam já tá impecável. E ainda assim, a gente não tá vendo eles apressarem o lançamento. O game tá sendo cogitado para 2023. Também a Tencent, um dos maiores grupos de tecnologia da China, não à toa comprou 5% do estúdio, que é uma empresa gigante que não investe em qualquer bobagem. E analisando todo o conteúdo deles aqui no YouTube, fica realmente claro que isso vai ser big. A gente tá falando de um estúdio que faz um motion capture com gatos, sabe? É outro nível. E eu espero que isso não pegue mal de alguma forma, mas a relação dos asiáticos com a arte é diferente. Eles têm um certo esmero, sabe? Diferente pros detalhes. Enquanto isso pode atrapalhar para alguns tipos de projetos em que rigidez pode atrapalhar as coisas, né? E aí o brasileiro pode se destacar, sei lá. Nesse caso, eu acredito que o carinho pela tradição deles também esteja afetando bastante como o desenvolvimento desse jogo tá acontecendo, como ele tá andando. E eu boto muita fé que esse game vai ser incrível. Os caras são muito profissionais também, eles sabem o que eles estão fazendo e até compartilharam bugs no making of deles. Eles realmente conseguiram me convencer. Senua's Saga Hellblade 2. Falar de Unreal Engine 5 sem falar de Senua's Saga Hellblade 2 é impossível. A Ninja Theory foi comprada pela Microsoft depois do sucesso do primeiro Hellblade. E assim, o que mais me cativa nesse estúdio é a clareza que eles têm sobre escopo, sobre utilizar recursos da melhor forma possível e de um jeito com um planejamento impecável. O primeiro Hellblade foi um jogo duplo A, como eles mesmos chamaram. Só que eles utilizaram recursos de um jogo triplo A. Então eles trabalharam com um time reduzido, pegaram a editora de vídeos do estúdio para fazer a personagem principal e deu muito boa. Profissionais extremamente talentosos ali que conseguiram um título, cara, que conseguiu falar sobre saúde mental, história e tem um sistema de combate muito bom, muito liso, ainda que tenha faltado ali algumas lógicas de upgrade, né, o que tenha sido... Podia ter sido mais robusto. Também os puzzles poderiam ser menos repetitivos. Mas enfim, o jogo ficou muito bom. Eu vejo que o jogo seguiu muito a linha do que a gente vê a Hazelight fazendo, né? Ela fez isso com A Way Out e Takes Two. São dois jogos que você consegue sentir a paixão do estúdio e sente que o jogo tá simplesmente liso e pé no chão. Eles não perdem tempo com coisas extravagantes que eles nem vão conseguir, sabe? Eles focam em entregar o que eles vão conseguir entregar muito bem feito. Isso faz muita diferença na hora que você vai jogar. E isso pode parecer bobo, tá? Mas muitos jogos se perdem nisso, de querer entregar muita coisa e aí tem um monte de funcionalidade que nem funciona direito ou que também nem é legal, e aí isso caga a narrativa, cara. Hellblade foi um jogo pioneiro em recursos em tempo real de Unreal Engine, em demonstrá-los e implementá-los. E dessa vez não vai ser diferente. Eles vão surpreender e esse jogo vai consertar o que o outro não conseguiu, porque alguns detalhes faltaram no primeiro Hellblade e agora eu acho que vem. A Melina Wergens, eu não sei falar o nome dela direito, mas é mais ou menos isso. A editora de vídeo do estúdio que ganhou prêmio de melhor atuação e agora é atriz. Cara, pro primeiro jogo ela fez musculação, aulas de luta pra se transformar na personagem e pra também alinhar o personagem 3D como referência. E tudo isso foi calculado pelo estúdio, foi um planejamento liso pra entregar um jogo com uma direção perfeita. Já sobre saúde mental, o estúdio fez diversas sessões com pessoas com problemas de saúde mental para descobrir como o jogo deveria abordar isso, para representar exatamente como é a confusão mental de alguém que escuta vozes e tudo mais. E segundo a descrição dessas pessoas, depois quando elas jogaram, elas falaram que é extremamente precisa a forma como foi abordada. Então eu confio muito nesse trabalho. Eles já conseguiram fazer um baita trabalho sem ter uma relação tão próxima da Epic Games e sem qualquer auxílio da Microsoft, porque agora eles foram comprados pela Microsoft e a Epic tá colada neles, auxiliando e garantindo que eles vão tirar o máximo desse motor gráfico. Então assim, meu amigo, esse jogo não tem, é muito difícil para ele decepcionar, ele tem que se esforçar muito para decepcionar. E claro, ele vai estar disponível para Game Pass.
Só pra gente entender, a Way Out já tinha me conquistado. O estúdio da Hazelight tinha feito um trabalho incrível. E aí depois eles foram lá e fizeram ainda melhor. Eles fizeram It Takes Two, que ganhou até como o jogo do ano. Então conseguiu ainda mais destaque. E eu acho que Hellblade Senua's Saga 2 vai vir nessa mesma pegada. Eles fizeram muito bem feito antes e agora vai vir simplesmente melhor. Além disso, vale lembrar que além desses jogos, o próximo Tomb Raider já está em desenvolvimento em Unreal Engine 5 e o novo The Witcher também. Então jogos de todo tamanho estão abraçando esse motor gráfico pela quantidade de vantagens que ele traz, né? Assim como provavelmente você vai querer abraçar esse canal pela quantidade de conteúdos incríveis que ele traz para você, beleza? Se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que vai curtir os que estão para vir aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, a gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!